Olá! Nesta aula, nós vamos começar a falar das declinações do latim. Vamos ver a primeira e a segunda declinações e vamos falar também dos adjetivos de primeira classe. Além disso, vamos ver as preposições usadas em latim. Então, vamos começar falando da primeira declinação, as declinações nominais. Primeira declinação. Observe a frase Anquila mensam ornat, ou seja, a serva prepara a mesa. Nessa frase, nós temos dois substantivos, anquila e mensam, e o verbo ornat. A primeira palavra é o sujeito e está no caso nominativo. Já a segunda palavra é o objeto direto e está no caso acusativo. A terminação M é a marca do acusativo nessa frase. Se nós a retirarmos da palavra mensam, o que sobra é a forma mensa, que é o nominativo. Então, comparando anquila e mensam, nós notamos que elas têm a mesma terminação no nominativo. E isso é um sinal de que essas palavras são declinadas obedecendo ao mesmo modelo, que é o modelo da primeira declinação. Na primeira declinação, nós encontramos tanto nomes femininos quanto nomes masculinos. As palavras da primeira declinação se declinam do mesmo modo. E o que há de comum entre todas elas é o fato de elas terminarem em A no nominativo e terminarem em AE no genitivo. E desde já quero alertar vocês para o fato de que, quando nós vamos procurar uma palavra num dicionário de latim, na entrada nós encontramos a palavra na forma do nominativo, seguida da terminação do genitivo. Desse modo, se formos procurar a primeira palavra da frase citada, nós a encontraremos assim, anquila, seguida de ae. Assim, a primeira declinação completa de uma palavra feminina ficaria. No caso nominativo, a declinação no singular de a casa fica casá. No plural, as casas fica caçai. No caso genitivo, a declinação no singular da casa fica caçai. E no plural, das casas fica caçarum. No caso acusativo, o singular de a casa, no objeto direto fica caçam e no plural, as casas fica caças. No caso dativo, o singular para a casa fica caçai e o plural para as casas fica cacis. O caso ablativo, no singular de com a casa fica caça e no plural, com as casas fica cassis. Já no caso vocativo, o singular de ó casa fica caça e o plural de ó casas fica caçai. Para os nomes masculinos da mesma declinação, nós encontraremos as mesmas terminações, como na palavra poeta. No caso nominativo, a declinação no singular de o poeta fica poeta e no plural, os poetas fica poetae. No caso genitivo, a declinação no singular do poeta fica poetae e no plural dos poetas fica poetarum. No caso acusativo, o singular de o poeta no objeto direto fica poetam e no plural os poetas fica poetas. No caso dativo, o singular para o poeta fica poetae e o plural para os poetas fica poetis. O caso ablativo, no singular de com poeta fica poeta e no plural com os poetas fica poetes. Já no caso vocativo, o singular de ó poeta fica poeta e o plural de ó poetas fica poetae. Vocês já notaram que os nomes masculinos e femininos da primeira declinação têm as mesmas terminações nos 6 casos. Vocês notaram também que alguns casos apresentam terminações iguais. A forma caçai, por exemplo, quando isolada, pode ser traduzida de várias maneiras. Pode ser traduzido como da casa para o genitivo singular, para a casa, se for dativo singular, as casas, caso seja nominativo plural, e ó casas para o vocativo plural, que é o caso do chamamento, da vocação. Dentro de uma frase, a forma caçai revelará a sua função sintática. Já o contexto é o que nos indicará em que caso ela estará realmente. Para evitar erros, pode ser útil, principalmente no começo, sublinhar as desinências
das palavras latinas, lembrando todos os casos que elas podem exprimir. Vejamos um exemplo para deixar isso mais claro. Puelai currunt. Nessa frase temos a palavra puelai, cuja desinência ai pode ser dos casos genitivo singular, dativo singular, nominativo plural e vocativo plural. Neste caso, o verbo ajuda bastante, porque currunt é a terceira pessoa do plural do verbo curro no presente do indicativo. Sua tradução para o português, então, é eles ou elas correm. Sendo assim, o mais provável, é que a palavra puelai esteja no caso nominativo plural. Portanto, a tradução da frase completa fica, para o português. As meninas correm. É sempre bom frisar. O contexto será determinante no momento em que estivermos fazendo as nossas traduções. No entanto, nós encontramos algumas palavras da primeira declinação que fogem um pouco do modelo. Um exemplo é a palavra famílias, nas expressões pater familias, que quer dizer o pai de família, e mater familias, a mãe de família, e etc. Nessa situação, o genitivo singular é em as, porque nessa expressão conservou-se uma forma arcaica cristalizada. Existem também algumas palavras da primeira declinação que têm o genitivo plural em e não em arum, como ânfora, amphoron, não anforarum, e dracma, drachmum, não drachmarum. Isso acontece também com palavras que terminam em cola e gena, como cailicola, cailicolum, habitante do céu, os deuses, e terrigena, terrigenum, habitante da terra, ou seja, os homens. Algumas palavras da primeira declinação têm dativos plurais em abus e não em is, como filia, filiabus e dea, deabus. Além disso, alguns nomes só têm formas no plural, mas seu significado se mantém no singular, como Athenae, Athenarum, ou seja, Atenas, Thebai, Thebarum, ou seja, Tebas, Divitiae, Divitiarum, ou seja, riqueza, Nuptiae, Nuptiarum, ou seja, casamento. Na primeira declinação existem também palavras que mudam de significado quando estão no plural, como aqua, aquae, que no singular é água, e no plural aquae, aquarum, designava os banhos termais. Então, para fechar essa parte, vamos analisar e traduzir uma frase com palavras da primeira declinação. In muscarum fabula poeta puellis victoriam narrat. Em primeiro lugar, o verbo é narrat e está na última posição, como é de se esperar em latim. Ele é a terceira pessoa do singular do verbo narrare, do presente do indicativo, e significa narrar, contar. O sujeito do verbo poderia ser tanto poeta quanto fábula, mas o contexto nos leva a crer que fábula está ligada à preposição in. Então, o sujeito só pode ser poeta, que está no caso nominativo. O objeto direto, identificado pela terminação M, é a palavra victoriam, que está no caso acusativo. Mas veja bem, o poeta narra a vitória para alguém. E a palavra que designa esse alguém tem que estar no caso dativo, porque ele é o objeto indireto. Essa palavra é puellis, que está no dativo plural. Por fim, temos uma locução adverbial, que indica o lugar onde o poeta narra, ou seja, in muscarum fabula, quer dizer, na fábula das moscas. Nessa expressão, a palavra fábula está no caso ablativo singular, porque é regida pela preposição in. A palavra muscarum está no caso genitivo plural e está modificando fábula. Vejamos agora a segunda declinação. Observe a seguinte frase. Da veniam pigro servo domine. Nessa frase nós temos o verbo dar e um substantivo da primeira declinação, que você já pode reconhecer pela desinência am. Também temos dois substantivos da segunda declinação, servo e domine. O primeiro está no dativo singular, porque é o objeto indireto do verbo dar. O segundo é um vocativo singular e representa o chamamento ou convocação do Senhor, o Dominus.
Ainda nessa frase, nós encontramos também um adjetivo da primeira classe, que é pigro, que está ligado ao substantivo servo e, como este, está no caso dativo singular. Muito bem, sabendo disso, podemos então propor uma tradução. Conceda o perdão ao servo preguiçoso, ó Senhor. Mas como eu já disse, os substantivos servo e domine pertencem à mesma declinação. Isso quer dizer que às suas raízes se acoplará o mesmo conjunto de desinências, de acordo com a função sintática que essas palavras venham a desempenhar dentro de frases. Os nomes da segunda declinação podem ter várias terminações no nominativo singular, como us, ir e Mas o que interessa mais neste momento é que, na segunda declinação, o genitivo singular sempre terá a desinência i no final das palavras. Os nomes em us podem ser masculinos ou femininos. Os nomes terminados em ir e são todos masculinos. E os nomes terminados em são todos do gênero neutro. Sim, veja só, em latim não existem apenas palavras masculinas e femininas. Há também palavras neutras, que não são nem do gênero masculino, nem do gênero feminino. Geralmente, as palavras neutras designam elementos da natureza, conceitos abstratos e nomes comuns de seres inanimados. Vejamos então um quadro que traz as terminações dos substantivos terminados em us, usando como paradigma a palavra amicus, amici, ou seja, amigo. No caso nominativo, a declinação no singular de o amigo fica amicus e no plural, os amigos, fica amici. No caso genitivo, a declinação no singular do amigo fica amici e no plural, dos amigos, fica amicorum. No caso acusativo, o singular de o amigo, no objeto direto, fica amicum. E no plural, os amigos, fica amicos. No caso dativo, o singular para o amigo fica amico. E o plural para os amigos fica amicis. O caso ablativo no singular de com o amigo fica amico. E no plural, com os amigos, fica amicis. Já no caso vocativo, o singular de o amigo fica amique. E o plural de o amigos fica amici. Agora vejamos o quadro de declinação da palavra puer, pueri, ou seja, menino. No caso nominativo, a declinação no singular de o menino fica puer. E no plural, os meninos, fica pueri. No caso genitivo, a declinação no singular do menino fica pueri. E no plural, dos meninos, fica puerorum. No caso acusativo, o singular de o menino, no objeto direto, fica puerum. E no plural, os meninos, fica pueros. No caso dativo, o singular para o menino fica puero. E o plural para os meninos fica pueris. O caso ablativo, no singular de com o menino, fica puero. E no plural, com os meninos, fica pueris. Já no caso vocativo, o singular de o menino fica puer. E o plural de o meninos fica pueri. O único nome que termina em ir é a palavra vir, que é usada em muitas palavras compostas, como triunvir, decemvir e etc. Vir se declina como puer. Né? No singular, vir, viri, virum, viro, viro, vir. E no plural, viri, virorum, viros, viris, viris e viri. Porém, enquanto o substantivo puer mantém o e do nominativo em todos os casos da declinação, outros substantivos o perdem. Como vamos saber, então, que palavras mantêm o e e que palavras o perdem? Bom, consultando o dicionário de latim. Lá vocês encontrarão primeiro a forma do nominativo e depois a terminação ou a forma completa do genitivo. Fiquem atentos. Veja, por exemplo, a declinação do substantivo ager, agri, ou seja, campo. Né? No caso nominativo, a declinação no singular de o campo fica ager. E no plural, os campos fica agri. No caso genitivo, a declinação no singular do campo fica agri. E no plural, dos campos fica agrorum.
No caso acusativo, o singular de o campo, no objeto direto, fica agrum. E no plural, os campos fica agros. No caso dativo, o singular para o campo fica agro. E o plural para os campos fica agris. O caso ablativo no singular de com o campo fica agro. E no plural, com os campos fica agris. Já no caso vocativo, o singular de o campo fica ager. E o plural de o campos fica agri. A declinação dos nomes neutros em é pouco diferente da dos outros nomes masculinos e femininos, da segunda declinação. Mas só nos casos nominativo, acusativo e vocativo. Vejamos o quadro que usa como modelo a palavra tectum, tecti, ou seja, teto. No caso nominativo, a declinação no singular de o teto fica tectum. E no plural, os tetos fica tecta. No caso genitivo, a declinação no singular do teto fica tecti e no plural dos tetos fica tectorum. No caso acusativo, o singular de o teto no objeto direto fica tectum e no plural os tetos fica tecta. No caso dativo, o singular para o teto fica tecto e o plural para os tetos fica tectis. O caso ablativo no singular de com o teto fica tecto e no plural com os tetos fica tectis. Já no caso vocativo, o singular de o teto fica tectum e o plural de o tetos fica tecta. Neste momento, cabe fazer algumas observações. Primeiro, vocês certamente notaram que os casos dativo e ablativo apresentam as mesmas desinências no singular, o e no plural, is, né? Além disso, o genitivo singular e o nominativo e o vocativo plurais dos nomes masculinos e femininos têm a mesma terminação, que é i. E o nominativo, o acusativo e o vocativo singulares e plurais neutros também apresentam desinências coincidentes, tá? Então, como fazer para identificar o caso em que está uma determinada palavra dentro de uma frase? Bem, o contexto será determinante no momento da análise sintática e tradução. Lembre-se sempre disso. Há ainda outras observações que preciso fazer. Os nomes masculinos e femininos da segunda declinação têm as mesmas desinências, tanto no singular quanto no plural. Os nomes neutros, por outro lado, são diferentes daqueles nos três casos diretos, ou seja, o nominativo, o acusativo e o vocativo, no singular e no plural, que têm as mesmas terminações, né? Que é no singular e a no plural. Os nomes que terminam em us são os únicos de todas as declinações existentes em latim que têm um vocativo singular diferente do nominativo. Só para frisar, então, o vocativo desses substantivos não é em us, mas em e. Bom, mas também na segunda declinação existem algumas palavras que fogem a essas regras, né? O substantivo Deus, dei, por exemplo, no latim clássico, tem como vocativo a forma diue, não de, né, que seria o esperado. No latim cristão e nos textos da igreja, usa-se Deus no lugar de diue para fazer a invocação. As formas do plural são di, ou dei, ou di, no nominativo e no vocativo. Deorum, ou deum, no genitivo plural. E dis, ou deis, no dativo e no ablativo. E Deus, no acusativo. Existem também algumas palavras que têm um vocativo em i, ao invés de ser em e, como os nomes próprios de pessoas que terminam em ius, né, como Vergilius, e as palavras filhos, gênios e meus. Há ainda alguns nomes neutros que não terminam em mas em us, no nominativo singular, e que não têm o plural. Eles são vulgus, vulgi, né, que é o povo, pélagos, pélagi, né, ou seja, o mar, e vírus
witty, que é um veneno. Como acontece com todos os outros nomes neutros, o nominativo, o acusativo e o vocativo singulares são sempre iguais e, portanto, terminam em us também. Um caso especial constitui o substantivo locus, loci. Ele costuma ser chamado de substantivo heterogêneo, porque no singular ele é sempre masculino, mas no plural ele pode ter uma forma tanto masculina quanto neutra, apresentando dois significados diferentes. No singular ele significa lugar. No plural, quando neutro, significa lugares. Se for masculino, designa uma passagem de um livro, né? Existem também, na segunda declinação, alguns nomes que só aparecem no plural, como arma, armorum, né? As armas, inferi, inferorum, que são os deuses infernais, dos subterrâneos, superi, superorum, que são os deuses do céu, e liberi, liberorum, que são os filhos. Por fim, delphi, delforum. E, como última exceção à regra, nós temos os nomes cujo significado muda quando passam do singular para o plural, como auxilium, auxilii, que é a ajuda no singular, e auxilia, auxiliorum, né, que são as tropas auxiliares, né, no plural. Outra palavra, castrum, castri, que é um forte ou um castelo no singular, e castra, castrorum, que é o acampamento no plural. Outra palavra, impedimentum, impedimenti, que é um impedimento ou um obstáculo no singular, e impedimenta, impedimentorum, que são as bagagens de um exército ou de um viajante no plural. Vejamos agora os adjetivos de primeira classe. Em latim, nós encontramos dois tipos de adjetivos, os de primeira classe e os de segunda classe. Os adjetivos de primeira classe são aqueles que se declinam como substantivos da segunda declinação, quando são masculinos e neutros, ou como os substantivos da primeira declinação, quando são femininos. Desse modo, um adjetivo como bonus, bona, bonum, se declinará como amicus, amici, quando for masculino, né? Como bônus. Vai se declinar como caça, caçai, quando for feminino, né? Na forma bona. E como tectum, tecti, quando for neutro, né? Na forma bonum. Os adjetivos que terminam em er e era, erum, como asper, áspera, asperum, se declinam como puer, né? Conservando o e do nominativo em todos os outros casos. Mas os adjetivos em er, ra, rum, como pulcher, pulcra, pulcrum, né? Que é belo, bonito, esse tipo de adjetivo, esses adjetivos não conservam o e do nominativo e se declinam como ager. Sabendo disso, é necessário observar o seguinte: todos os adjetivos pertencentes à primeira classe têm três entradas diferentes no nominativo singular. Uma para cada gênero, né? Uma para o masculino, outra para o feminino e uma última para o neutro, né? Por isso, sempre que nós precisamos declinar um substantivo junto com um adjetivo, nós temos que saber, primeiro, qual é o gênero do substantivo. Conhecendo, então, o gênero do substantivo, nós poderemos declinar o adjetivo. Vamos declinar, por exemplo, a expressão famoso poeta em latim. Primeiro, precisamos lembrar que poeta é uma palavra da primeira declinação e é masculina. Ora, famoso em latim se diz clarus, clara, clarum, nos três gêneros, né? Sendo que o masculino é clarus. Assim, teremos no singular clarus poeta, o famoso poeta. Clari poetae, do famoso poeta. Clarum poetam, o famoso poeta, né, como na função de objeto direto. Claro poetae, para o famoso poeta. Claro poeta, com o famoso poeta. Clare poeta, ó famoso poeta. No plural, clari poetae, os famosos poetas.
clarorum poetarum, dos famosos poetas. Claros poetas, os famosos poetas, né, na função de objeto direto. Claris poetis, para os famosos poetas. Claris poetis, com os famosos poetas. Clari poetae, ó famosos poetas. Para terminar essa parte, vejamos algumas frases com suas respectivas traduções. Magister pigros discípulos monet, né? Ou seja, em português, o professor adverte os alunos preguiçosos. Depois, pueri fabulam audiunt, em português, os meninos ouvem a fábula. A próxima frase, viri pigri dormiunt, os homens preguiçosos dormem. Em seguida, ovidi clari poetae libros discipuli legunt. Os alunos leem os livros de Ovídio, famoso poeta. Antes de terminar, falemos rapidamente sobre as preposições do latim. As preposições em latim regem casos específicos, isto é, elas determinam que a palavra ou palavras ligadas a essa preposição assumam a forma de um determinado caso. E uma mesma preposição pode reger casos diferentes, dependendo do significado que ela assume no contexto. As principais preposições latinas são in, ad, e ou ex e a ou ab. A preposição in tem duas possibilidades de significação. Ela pode, por um lado, indicar movimento em direção a algo ou a algum lugar, regendo então o caso acusativo, como na frase vado in Roma, que quer dizer em português, vou para Roma. Mas, por outro lado, essa mesma preposição in pode indicar localização, e daí ela regerá o caso ablativo, como na frase vivo in Roma, ou seja, eu vivo em Roma. A preposição ad também indica movimento e rege o caso acusativo, como na frase ad Caesarem venire, quer dizer, ir até César. Mas ela pode indicar também a finalidade de uma ação, a atitude ou a utilidade, como nas frases seguintes. Aptus ad militiam, que quer dizer em português, apto para o serviço militar. Uma outra frase, tempus ad vivendum, que quer dizer em português, tempo de viver, né? Ou tempo para viver. Em seguida, non facti sumus ad ludum et iocum, né? Em português, não fomos criados para a brincadeira e o jogo. Bem, a preposição e diante de palavras que começam com consoante ou com vogais, ou ex, né? Somente diante de palavras que começam com vogal, rege o caso ablativo e exprime a ideia de afastamento, de movimento de saída de dentro para fora, em oposição a in, né? Como nas frases ex urbe egredi, né? Sair da cidade. Caesar ex Iulia gente erat, né? Ou seja, em português, César era descendente da família Júlia. Em seguida, aliquis ex amicis, que quer dizer em português, qualquer um dentre os amigos. Depois, ex doctrina clarus, né? Ou seja, famoso por causa da sua erudição. E a preposição a, diante de consoante, ou ab, diante de vogal e de palavras que começam com s, exprime a ideia de distanciamento ou de separação e também rege o caso ablativo. Ela pode indicar o ponto de partida, como na frase ab urbe venio, quer dizer, eu venho da cidade, né? Mas ela pode indicar também de quem ou de que coisa provém uma ação. Por exemplo, dissentire ab aliquo, quer dizer, discordar de alguém. Ou na outra frase, vacus esse ab odio, quer dizer, estar livre do ódio. Existem ainda outras preposições importantes em latim, como cum, de,
per e pro. Eu aconselho vocês a procurarem no dicionário o significado dessas preposições. Vocês já dispõem dos elementos básicos para entender os verbetes. Sabemos que os romanos influenciaram os costumes das diversas regiões do seu vasto império. Mas vocês sabiam que eles também sofreram influência principalmente dos gregos? A mitologia grega, por exemplo, ganhou a simpatia dos romanos, que fizeram equivaler o nome dos deuses gregos com os nomes dos deuses latinos. Querem ver alguns exemplos? O deus dos deuses, rei do Olimpo, Zeus, chama-se Júpiter para os romanos. Já a deusa do amor e da beleza Afrodite chama-se Vênus. E antes de embarcar nos navios, os romanos pediam proteção a Netuno, Poseidon para os gregos. Repararam que os deuses latinos, que encontravam nos deuses gregos seus análogos, também emprestaram seus nomes a alguns planetas do sistema solar? Nesse quadro, nós vimos como os nomes dos deuses latinos se tornaram referências importantes para a nossa cultura e a nossa ciência. Isso mostra por que é importante conhecer a cultura dos antigos romanos. Para concluir, quero lembrar que o latim é uma língua na qual as declinações são muito importantes. Existem diferentes declinações e nós identificamos a que declinação uma palavra pertence observando o genitivo singular dessa palavra. Na primeira declinação, temos a desinência ai e na segunda declinação, temos a desinência i. Os adjetivos de primeira classe se declinam nos gêneros masculino e neutro, obedecendo ao modelo da segunda declinação, e no feminino, seguindo o paradigma da primeira declinação. Quero dizer também que as preposições regem casos de acordo com o seu significado. Prestem atenção a essas informações, elas são muito importantes. Bons estudos! Quero recomendar a vocês que consultem as 5 primeiras lições do método Grados Primos de Paulo Ronay, publicado pela editora Cultrix, em São Paulo, no ano de 2002.